Seu filho quer mandar em tudo, fica brabo quando não decide, desafia sua autoridade. Talvez ele não seja mal criado, talvez ele tenha o perfil comportamental dominante. E hoje você vai entender exatamente o que isso significa e como transformar o conflito em conexão. Como educar a criança que desafia e lidera. Porque a criança dominante, ela não está tentando te afrontar. Ela está tentando assumir o comando de algo que ela ainda não entende como administrar. Esse é o perfil mais desafiador de lidar e o mais poderoso de conduzir. Vamos começar entendendo quem é essa criança. Ela tem energia alta, quer resultado rápido, detesta ser controlada e assume o comando com naturalidade, sem pedir licença. É aquela criança que toma frente, impõe regras nas brincadeiras, discute com os adultos e quer escolher a própria roupa, decidir o horário, o lugar, o caminho. E quando não pode, estoura. Mas calma, isso não significa que ela seja rebelde. Significa que o cérebro dela está orientado por uma necessidade de autonomia, controle e liderança. E quanto mais você tenta impor autoridade com força, mais ela reage. Porque o sistema límbico dela, a parte emocional, responde antes da lógica. Ela reage antes de pensar. E isso é intensificado quando o adulto entra na mesma frequência. Sabe aquela sensação de estar sempre em briga de poder? Então, você não está sozinho. Mas brigar com o dominante só fortalece o comportamento que você quer evitar. E o mais curioso, muitas vezes esse comportamento é reforçado sem querer pelos próprios adultos. Vou te explicar. Essa criança aprendeu que ser forte é mais seguro. Ela entendeu em algum momento que quem manda sofre menos, que controlar o ambiente dá menos chance de frustração, que decidir é uma forma de proteção. E ela testa tudo o tempo inteiro, não por maldade, mas porque precisa entender até onde pode ir. E aí entra o papel mais importante, o seu, porque você não vai apagar esse perfil, você vai conduzir esse perfil para um lugar saudável. Vou te dar um exemplo real. João, 6 anos, menino inteligente, criativo, que queria mandar em tudo. Criava regras até no recreio. Foi chamado de problemático, mandão, criança difícil, professora não conseguia conter e a família se sentia derrotada. Até que a escola fez algo simples. Colocou ele como monitor da turma, com responsabilidade real e limite claro. E o resultado? Ele se desenvolveu. Por quê? Porque ele não precisava ser podado, ele precisava ser conduzido, ele precisava de espaço com direção, de força com estrutura. E agora a parte que todo mundo quer saber: como educar uma criança com esse perfil sem perder a autoridade, sem entrar em guerra? Vamos lá! O que funciona? Limite firme com voz calma. Essa criança testa tudo, mas ela respeita a firmeza sem agressividade. Quanto mais calmo e direto você for, mais ela entende que você está no controle. Dar escolhas guiadas. Não adianta dizer, vai ser assim e pronto. Dê 2 opções dentro do que você já quer. Por exemplo, você prefere tomar banho antes ou depois do jantar? E ela sente que está decidindo, e você segue com o plano. Reconhecer quando ela colabora, o perfil dominante ele reage bem a reconhecimento de atitude. Se ela teve autocontrole, nomeie isso. Eu vi como você respirou fundo e resolveu de outro jeito. Isso é força de verdade. Dar missões, não só ordens. Ela precisa de desafio, de meta, de propósito. Transforme tarefas em missões. Hoje sua missão é ajudar sua irmã a se organizar. Ela vai levar a sério. Agora, o que piora? Entrar em briga de poder. Se você gritar, ela grita mais alto. Se você impõe-se em escuta, ela desafia com mais força. Você perde energia e autoridade ao mesmo tempo. Ironia ou humilhação, essa criança não esquece. Ela pode até parecer durona, mas ela guarda tudo. E se sentir desrespeitada, se afasta emocionalmente. Agora, se você não cumpriu o que promete, se você falou que haveria consequências, cumpra. Ela testa os limites justamente para entender se ela pode confiar em você. Com esse perfil, o adulto precisa ser mais do que firme, precisa ser claro, precisa ser emocionalmente inteligente, precisa estar presente com estratégia. Porque essa criança ela não precisa de confronto, ela precisa de um adulto que saiba canalizar sua liderança natural sem apagar sua essência. Isso se faz com direcionamento, com exemplos, com constância. Você não vai moldar o perfil dominante na base da força. Vai educar esse perfil com presença, vínculo e coerência. E se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu.
O desafio de educar uma criança dominante é grande, mas o potencial dela é maior ainda. Ela pode se tornar uma adulta corajosa, justa, estratégica, firme. Ou pode se tornar uma adulta que tenta controlar tudo e todos, porque ninguém nunca ensinou que a verdadeira liderança não grita, conduz. Se você quiser se aprofundar nisso com mais exemplos, estratégias e orientações, meu e-book Decifrando o Comportamento Infantil está aqui na descrição. Junto com ele, você também tem acesso ao mapeamento comportamental DISC gratuito para você na plataforma Action Community e o que eu ensino para mapear o comportamento infantil no livro. Porque se não entende o seu comportamento e como adequar ele, como vai auxiliar o seu filho com o dele? No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma criança que brilha, encanta, cativa todo mundo, mas também que se distrai fácil, esquece as tarefas e sente tudo com intensidade. A criança que quer se expressar o tempo todo, o perfil influente. Clica no vídeo do lado e continua comigo nessa série, porque entender o comportamento é o primeiro passo. Educar com inteligência é o que transforma tudo.